Eu sou a Soraya Bogossian, estou aqui para mais uma aula do canal. Hoje nós vamos fazer a peça que está aqui nessa imagem. É um joguinho americano de sapinho em homenagem aí às crianças, né, ao mês das crianças. Então a gente veio aí com essa peça que é uma brincadeira e deixa o ambiente bem mais divertido e as crianças adoram. Vamos conhecer então agora toda a lista de materiais que iremos usar para esta aula e eu aproveito e te aviso que a lista completa você encontra em armarinhosaojosé.com.br. O link também para acesso direto está aqui na descrição desse vídeo. Anote agora os materiais que vamos usar. Então, vamos usar 4 novelos do fio amigurumi nas seguintes cores. O preto, o número dessa cor é 89,90. O branco, o número da cor é 8001. O verde, número 5800. O rosa, número 3077. Além dos fios amigurumi, vamos usar um novelo de 200 gramas do fio Max Color número 6. Um novelo dá para fazer uma peça. Se quiser fazer 2 peças, precisa 2 novelos de 200 gramas ou um novelo de 400 gramas. O número dessa cor é o 5239. Vamos usar também um novelo de barroco multicolor, vai sobrar bastante do multicolor, dá para fazer várias peças. E o número da cor é o 9201. Além dos fios, vamos usar uma agulha soft número 3,5 para trabalharmos o barroco Max Color e multicolor, uma agulha soft número 3 para trabalharmos o fio amigurumi, uma cola universal para a gente fazer o nosso arremate, a cola PET para aplicação, uma agulha de tapeçaria número 16, 2 olhos de trava, ó, 2 olhinhos para colocarmos nos olhos do nosso sapinho, um marcador de pontos que a gente vai usar também com fio amigurumi, uma tesoura, alfinetes e a fibra que a gente vai usar para encher os olhinhos do nosso sapinho. Vamos iniciar com o fio Max Color verde hortaliça. Então, vamos fazer um cordão de correntes e vamos colocar 15 correntes nesse cordão. Então, começo colocando o fio na agulha. Essas correntinhas eu faço ela bem soltinha, ó. 1, 2, 3. Quem tiver dificuldade para fazer um ponto mais solto, pode usar então uma agulha 4 para fazer esse cordão. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, fiz as 15 correntes e vou fazer mais 3 para virar. 1, 2, 3, ou seja, 18 correntes no total. Vou laçar e na 4ª corrente eu vou pegar aqui atrás, ó, da corrente eu tenho um cordãozinho. Deixa eu até aproximar aqui para mostrar melhor, olha só. Tenho aqui na frente e atrás tem só um cordãozinho. É nele que eu vou trabalhar o meu ponto alto. E aí, a gente vai seguir assim, em cada correntinha dessa, um ponto alto. Sempre pegando essa argolinha aqui de trás do ponto, ó. Que aí fica com um acabamento melhor. Depois, pra gente trabalhar aqui o outro lado. Completei todo o cordão e fiquei com um total de 16 pontos, contando com as correntes aqui que eu subi. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Tenho os 16 pontos, vou subir 3 correntes. Dentro desse ponto alto, ó, aqui no meio, eu vou trabalhar mais 5 pontos, contando com esse aqui 6 pontos. Então, esse aqui conta como 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Agora, a gente vai contar esse ponto aqui como o primeiro. Vou pegar as 2 argolinhas, ó, e vou trabalhar em cada uma delas um ponto alto. Então, 1, 2,
2, sempre pegando, ó, a correntinha inteira. 3 e vai assim, completando cada um desse, deixando só essa correntinha que aí eu volto pra gente fazer essa parte aqui dos 6 pontos. Trabalhei, então no total aqui eu tenho 14 pontos altos, fiz o último aqui, ó. Agora dentro da correntinha a gente vai trabalhar aqueles 6 pontos altos. 1, 2 e vai seguir assim até completar os 6 pontos. Trabalhei os 6 pontos altos, agora eu vou trabalhar o outro lado novamente, aqueles 14 pontos, ó. 1, 2, trabalhando ponto sobre ponto, até formar 14 pontos altos, como fizemos aqui do primeiro lado. Cheguei no final, completei os 14 pontos altos, aí lá naquela terceira corrente eu fecho com ponto baixíssimo. Ó. Agora, a gente vai trabalhar nesses 6 pontos, em cada um deles, 2 pontos altos, ficando com 12 pontos. Então, aqui, o primeiro eu subo 2 correntes e trabalho... Por que eu vou subir 2, gente? Porque meu ponto é apertado. Então, 3 correntes, ele fica como esse aqui, um pouco alto. Só que aqui, como era o início, eu queria que realmente ele ficasse assim para fechar bem o espaço. Então, aqui não, eu só subo 2 correntes, tá? Mas isso aí você avalia de acordo com o tamanho do seu ponto. Então, 2 correntes e trabalho aqui no mesmo lugar, um ponto alto, ficando com o meu primeiro aumento. Vou no próximo ponto, trabalho no mesmo lugar, mais 2... ficando com 4 pontos e o segundo aumento. No próximo, mais 2, ficando com 6 e o terceiro aumento. E aí, vamos assim até completar 12 pontos altos, ou seja, 6 aumentos. Trabalhei os 6 aumentos, ou seja, 12 pontos altos. Agora, aqui nessa lateral, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Ó, segue fazendo ponto sobre ponto, sem aumentos. E vamos ficar aqui com um total de 14 pontos altos nessa lateral. Trabalhei os 14 pontos altos, agora aqui a gente vai fazer o outro canto igual fez esse aqui, com aqueles 12 aumentos, aliás, 12 pontos altos, 6 aumentos, trabalhando 2 em cada pontinho de base até completar os 12 pontos. Aí a outra lateral a gente vai repetir o que fez aqui, 14 pontos altos. Completei a outra lateral com os 14 pontos altos, aí lá naquela segunda corrente, ó, onde eu iniciei, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou com um ponto baixo para o próximo ponto. Eu sempre começo meus aumentos a partir do segundo ponto do aumento anterior. Então, aqui tá a corrente que eu subi o primeiro, eu vou no segundo. Eu vou com um ponto baixo. Eu gosto desse acabamento, que eu acho que fica bem legal a peça, o acabamento. Então, um ponto baixo, uma corrente. E trabalho aqui um ponto alto no mesmo lugar. Quem não quiser fazer assim, pode seguir com baixíssimo e subir com 2 ou 3 correntes, depende do tamanho do seu ponto. E aí, trabalhar um ponto no mesmo lugar. Agora, a gente fez o ponto aqui, os 2 no mesmo lugar. O próximo, eu trabalho ele sozinho, porque o primeiro ponto do aumento, eu não faço aumento. Aí, no segundo ponto do aumento anterior, eu trabalho 2 pontos no mesmo lugar, fazendo o segundo aumento. No próximo, trabalho um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos no mesmo lugar. E aí, a gente vai seguir assim, até formar aqueles 6 aumentos novamente. Chegando aqui no último aumento, a gente vai trabalhar aqui a lateral, ponto alto sobre ponto alto. Porém, na carreira anterior, a gente tinha 14 pontos, e nessa carreira, a gente vai ter 15 pontos, porque vai sobrar um pontinho aqui do aumento. Então, vamos ter 15 pontos altos, já que a gente não vai trabalhar esse primeiro, vai vir aqui no segundo, tá? Então, chegando aqui nesse outro lado do aumento, eu volto para mostrar como é feito. Trabalhei os 15 pontos altos, agora novamente. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro aumento e o segundo, primeiro ponto e o segundo. Aí, no segundo, eu vou fazer o aumento e dá certinho dessa forma, ó. Aí, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. O próximo, eu trabalho um ponto sozinho. No próximo, 2 pontos no mesmo lugar.
E vamos assim até completar aqueles 6 aumentos. Aí aqui nessa lateral a gente vai ter novamente 15 pontos altos. Completei os 15 pontos altos aí lá naquela uma correntinha que eu subi, eu fiz um ponto baixo, uma corrente. Na corrente eu fecho com ponto baixíssimo. Aí vou novamente para o próximo, da mesma forma como eu fiz na carreira anterior, com um ponto baixo, uma corrente. Trabalho um ponto alto no mesmo lugar, fazendo aqui o primeiro aumento. Na carreira anterior, a gente tinha um ponto sozinho entre os aumentos. Nessa carreira, a gente vai ter 2 pontos sozinhos, porque a gente sempre trabalha o aumento no último pontinho do aumento anterior. Lembram que disse isso? Então agora a gente vai fazer 2 pontos sem aumentos. 1, 2. Aí o terceiro e o quarto trabalhamos no mesmo lugar, fazendo o segundo aumento. Ó, aí de novo. 1, 2. Então, 2 pontos sozinhos, sem aumentos. E o terceiro e o quarto juntos. E sempre esse aumento vai ficar aqui, ó, no segundo pontinho do aumento da carreira anterior. Então, não tem erro. E a cada carreira vai aumentando. Então, nessa carreira a gente tinha 1, né? Na carreira anterior. Nessa que eu tô fazendo, a gente tem 2 pontos entre os aumentos. Na próxima, vamos ter 1, 2, 3 pontos entre os aumentos. Depois, 4 pontos. A cada carreira vai aumentando esse número de pontos sozinho. Os aumentos vão sempre permanecer os mesmos 6 aumentos. Então, sempre no último pontinho aqui eu vou trabalhar aumento sobre aumento. Aqui do lado, na lateral, também sempre vai aumentar um pontinho. Então, aqui eu tinha 14 nessa carreira, nessa eu tenho 15, e aqui nessa próxima eu vou ter 16, aí na próxima 17, na próxima 18, e sempre assim também, a cada carreira lateral também vai aumentando um ponto. Aí eu vou fazer dessa forma e eu volto para falar quantas carreiras foram necessárias. Trabalhei a minha base daquela forma, ó, que eu expliquei no início, e eu tenho aqui no total, contando com essa primeira carreira aqui do meio, então no total, contando a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras, tá? Mas o tamanho também você pode fazer de acordo com o que você quiser. Então, aqui no meu caso, 14 carreiras e um novelinho de 200 gramas dá certinho para fazer esse tamanho. Aí, se for um tamanho maior, vai precisar de 2 novelos. Agora, a gente vai fazer o acabamento em volta e vamos usar o Multicolor Premium verde. Então, eu dou uma laçada para colocar o fio na agulha. Pego um pontinho de base e vamos fazer o seguinte. Em um dos pontos de base, a gente faz um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente. E vai seguir assim, contornando toda a peça até chegar aqui novamente. Finalizei a base daquela forma que eu expliquei, ó. Agora, a gente vai fazer os olhos da nossa peça. Então, vamos usar o fio amigurumi branco e uma agulha número 3 para fazermos os olhos do nosso sapinho. E aí, vamos iniciar. Deixa eu aproximar mais aqui a câmera. Fazendo o laço mágico. Então, eu passo o fio aqui atrás dos 3 dedos, saindo aqui na frente, puxo esse fio, faço uma laçadinha e passo o fio dentro da laçada. Dentro desse círculo, a gente vai colocar 6 pontos baixos. 1, 2, e vai seguir assim até formar os 6 pontos. Trabalhei os 6 pontos baixos, aí vou fechar o círculo. Eu vou usar o marcador de pontos, e aqui no último pontinho, no 6º ponto, eu vou colocar então o marcador, para que eu saiba onde é o início e o final de cada carreira.
Agora a gente vai para o próximo pontinho, ó, não faço baixíssimo, vou direto e vou trabalhar aqui 2 pontos baixos no mesmo espaço. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, mais 2. A gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos e 6 aumentos em toda a peça. Trabalhei os 12 pontos baixos, agora eu tiro novamente o marcador e coloco aqui no último pontinho. No próximo pontinho de base, eu vou trabalhar novamente 2 no mesmo lugar, fazendo o meu primeiro aumento da carreira. Coloco a agulha, já vou direto, trabalho 1, 2. No próximo, eu trabalho apenas um ponto sozinho, sem aumento. No próximo, 2, no mesmo lugar, fazendo o segundo aumento. No próximo, 1 sozinho. No próximo, 2 fazendo o terceiro aumento. E vai seguir assim, formando novamente 6 aumentos. Só que dessa vez, a gente tem um ponto sozinho entre eles. Cheguei no final da carreira, tô aqui com um ponto entre os aumentos. Aí, aqui eu tiro o meu marcador e venho novamente no último pontinho. Vou iniciar com 2 pontos no mesmo espaço, fazendo o meu primeiro aumento da carreira. Então, trabalho 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Na carreira anterior, a gente tinha um ponto baixo entre os aumentos. Nessa carreira, vamos ter 2 pontos sozinhos. Então, 1, 2. Aí, o terceiro e o quarto, a gente trabalha juntos, fazendo o segundo aumento. 1 sozinho, 2. Terceiro e quarto juntos no mesmo espaço, fazendo o aumento. E assim a gente vai. A cada carreira, esse número de pontos sozinhos vão aumentar. Então, a gente tinha na carreira anterior um ponto sozinho entre os aumentos. Nessa carreira, a gente vai ter 2, na próxima 3, depois 4, 5 e 6. Quando chegar em 6 pontos sozinhos, aí eu volto para a gente fazer a próxima parte. Finalizei, tô aqui com um total de 8 carreiras e tenho entre um aumento e o outro 6 pontos sozinhos, contando com o aumento 8 pontos. Agora a gente vai fazer carreiras sem aumentos. Então o que eu vou fazer? Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer aqueles 2 pontos juntos no mesmo lugar. Ó, sempre ponto sobre ponto, esquecendo os aumentos. E vamos assim, a cada carreira, trabalhando ponto sobre ponto, sem fazer aumento. Aí eu vou fazer as minhas carreiras e depois eu volto para falar quantas foram necessárias. Trabalhei a minha peça e fiz 16 carreiras sem aumento. Repare que eu marco as carreiras também com marcador de pontos. Então, aqui eu tenho um total de 16 carreiras daquela forma que eu expliquei. Agora, eu vou dobrar aqui ao meio, ó, e vou contar 12 carreiras daqui pra cá. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu tenho 12 carreiras. Aí, na 13ª carreira, em um dos espaços, eu coloco o botãozinho de trava. Olha só. Aí, aqui atrás, eu coloco a travinha. Agora, a gente vai encher ele com fibra. Então, é só ir colocando, ó, a fibra aqui dentro do olhinho até ficar do tamanho desejado. Coloquei a fibra e agora eu deixo um espaço para eu poder costurar aqui. Mas antes, eu vou colocando alfinete para que a fibra, na hora que eu vá fazer o crochê, não me atrapalhe, ó. Só para me ajudar aqui na hora que eu for confeccionar,
fazer uma carreira aqui de pontos baixos. Olha só. Agora eu vou fechar aqui o meu trabalho. Então, esse aqui eu tiro, que eu já marquei. Aqui foi onde eu finalizei. Faço uma corrente, pego a peça de um lado e do outro, faço um ponto baixo. Vou para o próximo pontinho novamente, pegando os dois lados. No próximo, novamente, pegando as duas partes, ó. A primeira e a segunda. E assim eu vou costurando com pontos baixos e vai assim até o final. Fechei, vou cortar o fio, porém eu vou deixar um pedaço bom para eu depois costurar ele na peça. Aqui eu passo por dentro e reservo esse olhinho. Agora a gente vai fazer um outro olhinho igual a esse, 2 olhos. Aqui eu já coloquei os olhos, pus com alfinete, ó, depois eu só vou costurar. E para colocar aqui eu medi da seguinte forma: coloco ele aqui no meio. Aqui eu tenho, ó, mais ou menos 3 dedos, e aí eu coloco os olhinhos do centro, tá? Agora a gente vai fazer os pezinhos e as mãozinhas do nosso sapinho. E aí eles são feitos dessa forma. A gente vai precisar de 4 como esse. E eu vou mostrar como ele é feito. Então, vamos lá. Vamos usar o fio amigurumi verde para fazermos. E vamos iniciar fazendo o laço mágico. E dentro do lacinho, do círculo, vamos colocar, então, 6 pontos baixos. Vai seguir assim até completar os 6 pontos. Fiz os 6 pontos altos, agora a próxima carreira a gente vai aumentar 2 pontos, 2 aumentos. Então, eu vou, no primeiro pontinho aqui de base, fazer 2 no mesmo lugar. Trabalho 1, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Trabalho 2 pontos sozinhos, 1, 2. O terceiro e o quarto, juntos novamente no mesmo ponto de base. E aí, finalizo aqui com mais 2 pontos baixos. Então, agora a gente vai ficar com 8 pontos baixos. A próxima carreira é ponto sobre ponto, então a gente vai ficar novamente com 8 pontos baixos. Ó, é só seguir, ó. Cada pontinho de base, um ponto baixo, formando 8 pontos. Aí, vamos fazer assim até completarmos 7 carreiras. Então, aqui eu já tenho 1, 2, tô indo para a terceira. Trabalhei 7 carreiras, cortei o fio, aí eu vou no próximo pontinho de base, faço um ponto baixíssimo e tiro da agulha. Vou fazer aqui o arremate, coloco o fio na agulha de tapeceiro, vou no próximo pontinho, ó, ponho a agulha aqui pra trás, pegando as 2 argolinhas, volto no último pontinho, ponho a agulha no meio, passando pra trás. E aí, passo esse fio pra frente e pra trás e corto ele. Reservo e vou repetir fazendo mais 2 desse. Porém, o segundo eu corto o fio também. E o terceiro dedinho aí a gente não corta o fio, deixa, porque aí a gente já vai fazer a união dos dedinhos. Completei os 3 dedinhos, aqui tô com o último, não cortei o fio. Agora, ó, fiz as 7 carreiras, aí aqui eu vou fazer mais 4 pontinhos. Então, 1, 2, 3 e 4. Vou pegar
próximo dedinho e vou trabalhar mais 4 pontos baixos. 1, já vou direto, ó. 1, 2, 3 e 4. Pego o próximo dedinho e vou fazer mais 4 pontos baixos. Já vou direto, trabalho 1, 2, 3, 4. Então, a gente tinha 8 pontos em cada dedinho, trabalhamos 4, agora a gente vai ter 4 novamente aqui do outro lado. Aí é só seguir, ó. 1, 2, 3 e 4. Aí, vamos passar para o próximo, mais 4. 1, 2, 3, 4. No próximo dedinho, mais 4. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui a gente ficou com 24 pontos. E agora, a gente vai diminuir 6 pontos. Então, como que eu vou fazer? Marquei aqui o início novamente, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2 pontos, trabalhando ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer uma diminuição, trabalhando 2 pontos juntos. Então, pego aqui a argolinha da frente do ponto com a argolinha da frente do outro ponto. Puxo e faço o ponto baixo. Fiz uma diminuição aqui, agora novamente. 1, 2, trabalhando ponto sobre ponto. O terceiro e o 4 eu vou fechar junto. O terceiro e o quarto eu fecho juntos. Então, pego a argolinha da frente, com a argolinha da frente do outro pontinho, puxo o fio e faço ponto baixo. Aí, novamente, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E o terceiro e o quarto eu diminuo. Vamos ficar no final com 18 pontos. Finalizei a carreira, então, com 18 pontos. Agora, eu vou seguir trabalhando esses 18 pontos, fazendo ponto sobre ponto, sem diminuir, ó. Cada pontinho de base, um ponto baixo. Então, ficando com os 18 pontos novamente. Trabalhei os 18 pontos, agora a gente vai diminuir de novo 6 pontos. Então, o que que a gente vai fazer? Vai trabalhar um ponto sozinho, sem diminuir, e o próximo ponto pegando as 2 argolinhas para diminuir um ponto. Um sozinho aqui, sem diminuir, e o segundo e o terceiro, a gente trabalha eles juntos aqui para diminuir. E vai assim até o final da carreira. Finalizei a carreira. Aqui dentro, ó, eu coloquei fibra para encher os dedinhos, mas não coloquei muita não, para não ficar muito grosso. Ó. Tá? Só para dar um toque aqui nos dedos. E aí, agora, a gente vai fechar. Então, eu tô aqui, vou para o próximo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Viro. Aqui eu posso tirar esse marcador, que não vou mais usar. E agora, eu vou fechar aqui, ó, com pontos baixos. Então, eu pego um lado com o outro e trabalho um ponto baixo. Novamente, no próximo pontinho, a parte da frente com a parte de trás. E vou fechando aqui, ó, com pontos baixos.
vou cortar o fio e vou deixar um tanto para que eu possa costurar depois na minha peça. Fiz as 4, ó, os 2 pezinhos e as 2 mãozinhas e costurei. Aqui eu fiz da mesma forma que eu fiz os olhos, então dobrei aqui no meio, coloquei os alfinetes para medir, né? Ó, tem aqui até o pezinho 12 centímetros, então deixei 12 centímetros e coloquei os pezinhos. Costurei aqui por trás, ó, para não aparecer aqui na frente. E as mãozinhas eu coloquei então aqui em cima, eu contei 1, 2, na terceira carreira eu comecei, na segunda carreira eu comecei a prender e eu fiz com que ele ficasse um pouquinho para cima, então ele pega a terceira e a quarta carreira, ó, deixei ele meio de ladinho, tá vendo? Ó, 1, 2, aí na segunda, depois vem a terceira e a quarta carreira, eu finalizo, aí o outro lado da mesma forma, para ele ficar mais de ladinho, como se tivesse com as mãozinhas assim no chão, tá? Os olhinhos também já costurei com a agulha de tapeçaria, o ponto também aqui por trás, ó. Deixa eu aproximar mais aqui para poder ver bem. Olha só, tá vendo as costurinhas aqui atrás, ó. E agora a gente vai fazer a boquinha, então eu já medi aqui com alfinete como que eu quero que seja a minha boca, e aí a gente vai bordar essa boquinha. Aqui eu coloquei o fio amigurumi na agulha, e agora a gente vai, então, bordar. Eu tirei os alfinetes para não me machucar e deixei só aqui, ó, o início e o final para ter uma noção, né? E aí eu vou bordar ele na carreira de baixo, aqui é só uma referência para eu saber onde eu tenho que começar. Então, eu vou deixar o fio aqui atrás. Você aqui na frente, então, ó, eu tenho esse pontinho aqui como a minha referência de início. Trago a agulha aqui pra frente e deixo o ponto aqui atrás pra depois eu arrematar ele aqui atrás, ó. Então, deixo um pedaço pra eu depois arrematar. E aí, eu vou fazer assim. Vou contar 4 pontos, contando com esse primeiro aqui. 1, 2, 3, 4... Vou colocar a agulha, vou contar mais 4. 1, 2, 3, 4 e vou sair aqui na frente. Puxei, aqui não puxo muito para não soltar aqui. Aí, novamente, ó. Conto. 1, 2, 3, 4... E 1, 2, 3, 4, saio aqui novamente. E aí, a gente vai assim, até encontrar lá o outro alfinete. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí, vamos assim até chegar aqui no outro alfinete. Cheguei aqui no final, agora eu vou fazer o caminho inverso, ó. Então, eu ponho a agulha onde eu não trabalhei, e onde eu trabalhei eu saio atrás, pego atrás, saio aqui na frente novamente. Aí, a gente vai fechar esses espaços que estão abertos, ó. Coloco a agulha aqui e saio aqui na frente. A gente vai assim até o final, vai finalizar aqui, trazer a agulha, o fio pra trás, arrematar e aí colocar a colinha para selar o fio. Eu venho mostrando como que eu faço com a cola daí. Aqui eu escondi o fiozinho, tô com os 2 fios e aí eu só passo a colinha para selar, para ele não ficar desfiando e também para não desmanchar na hora que lavar. Agora vamos fazer 2 corações como esse aqui, para fazermos de conta que são as bochechas do nosso sapinho. Como ele é feito? Vamos usar o fio amigurumi rosa e uma agulha soft número 3. Então, eu vou dar uma laçadinha aqui, ó, para deixar o fio sair aqui na frente e fazer o laço mágico. Passo e tiro da agulha, formei o círculo. Vou subir com mais 2 correntes, então, ficando aqui com 3 correntes. Dentro desse círculo, vou trabalhar mais 2 pontos altos, então, ficando aqui com 3 pontos altos. Aí, vou fazer 2 correntes
e 3 pontos altos. Aí, 2 correntes e 3 pontos altos. Vamos fazer assim até formarmos 4 bloquinhos desse de 3 pontos altos cada um, com 2 correntinhas de espaço, de separação. Eu fiz 3 blocos e o quarto eu vim mostrar, porque daí é um pouquinho diferente, a gente precisa terminar como começou. Então, ao invés de 3 pontos altos, eu faço aqui no último, no quarto bloquinho, só 2 pontos altos, 1, 2. Aí, vou fechar o círculo, ó, bem fechadinho. Vou fazer as 3 correntinhas igual fiz lá no início. 1, 2, 3. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui dentro do círculo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui dentro do espaço, ó, e vou fazer um ponto baixo. Meio ponto alto, laço, puxo, tiro as 3 argolas de uma vez só. E agora, um ponto alto. Agora, esses 3 pontos altos aqui de base, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, 3 pontos altos novamente. 1, 2 e 3 pontos altos. Dentro do espaço, a gente vai fazer o seguinte: 2 pontos altos, 1, 2 e 3 meio pontos altos. Então, dou 2 laçadas, tiro de 2 em 2 argolas por 3 vezes. Fiz um ponto, 2 laçadas, o meu segundo ponto, 2 laçadas, o meu terceiro ponto alto duplo. Agora, vou repetir 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Nos bloquinhos de 3, eu vou fazer 3 pontos altos novamente, igual o outro lado. 1, 2, 3. Dentro do espaço, eu vou repetir o que fiz aqui. Um ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixo. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o seguinte: aqui a gente tem a argolinha, ó, de 5 correntinhas. Então, vamos colocar a agulha e fazermos um ponto baixíssimo. Uma corrente, o segundo ponto baixíssimo, uma corrente, terceiro ponto baixíssimo, uma corrente, quarto ponto baixíssimo. Então, 4 pontos baixíssimos, sempre com uma corrente. Agora, novamente, uma corrente, cada pontinho de base desse da lateral, um baixíssimo e uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo e uma corrente. Vai assim, vai seguir toda, ó, a peça aqui também, nesse biquinho, a mesma coisa, um baixíssimo, uma corrente, até aqui dentro, novamente, os 4 pontos baixíssimos com uma corrente. Aí, eu volto pra gente finalizar. Completei aqui dentro, então, os 4 pontos baixíssimos com uma corrente. Agora, a gente vai fazer um ponto alto, um ponto baixo alongado. Então, vai vir dentro do espaço, vai puxar a linha, saindo aqui na frente. E aí, faz aqui, ó, o pontinho baixo. Lá onde iniciou, naquele primeiro ponto baixíssimo, a gente vai fechar com ponto baixíssimo novamente, ó. Tirando aqui da agulha, deixa eu pegar certinho o ponto aqui. E tiro da agulha. Corto o fio. Aqui eu fecho e já dou um nozinho aqui, ó, fazendo já o meu arremate. Depois eu só vou com a colinha, escondo esses fios, vou com a colinha e selo igual eu fiz lá com o sapinho. E aí, é só aplicar o coraçãozinho no nosso sapinho. A boquinha do sapo ficou assim, ó, bordada. Agora, a gente vai colar os corações aqui no início. Então, eu vou usar a cola pet, que para aplicação eu prefiro a cola pet, eu acho que ela deixa mais firme.
E aí eu passo a cola aqui, ó, no coraçãozinho. Passo nele todo a colinha. Ó. E conto aqui o início como se fosse o meu ponto, ó. E fixo aqui o coraçãozinho e espero secar. Aí, do outro lado, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Como você pode ver nessa imagem, esse é o resultado da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado da peça, tenha gostado da aula. Se você gostou, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Se ainda não é inscrito em nossos canais, também te convido a se inscrever. Os links estão todos aqui na descrição. Um beijo e até a nossa próxima aula.